Como pedir ao Espírito Santo que proteja sua casa quando o peso espiritual é constante? Há casas onde o silêncio pesa mais do que o barulho, onde as paredes estão intactas, mas o ambiente parece cansado. Você entra, senta, tenta descansar, e mesmo assim, algo dentro não relaxa. A mente continua inquieta, o coração acelerado, o corpo tenso. Não é apenas cansaço físico, é um peso espiritual constante, difícil de explicar, mas impossível de ignorar. Muitas pessoas sentem isso e logo se perguntam onde erraram, se faltou oração, se faltou fé, se algo está errado espiritualmente com elas ou com a família. Mas a verdade é que esse peso nem sempre é sinal de fracasso espiritual. Muitas vezes é um alerta silencioso de que o ambiente precisa de cuidado, alinhamento e presença de Deus de forma consciente. A casa deveria ser lugar de refúgio, um espaço onde o coração desacelera, onde a alma respira. Quando isso não acontece, algo começa a se acumular. Discussões que surgem do nada, irritação constante, sensação de opressão sem motivo claro, pensamentos repetitivos que drenam a paz. Nada explode de forma evidente, mas tudo parece pesado. Isso não significa que exista algo errado com você. Significa que o lar, assim como o coração, também precisa de cobertura espiritual. E essa proteção não vem do medo, nem de palavras lançadas no desespero. Vem de aprender a convidar o Espírito Santo a governar o ambiente com presença, ordem e paz. Este conteúdo não é sobre ver inimigos em todos os lugares. É sobre aprender a discernir. Não é sobre criar paranoia espiritual. É sobre criar descanso. Porque quando o Espírito Santo guarda uma casa, o peso não domina, a pressão não se instala, a confusão não governa. Para entender como pedir essa proteção de forma correta, é preciso primeiro compreender algo essencial. Nem todo peso que sentimos dentro de casa é apenas emocional ou psicológico. Alguns sinais vêm do ambiente espiritual ao nosso redor. E reconhecer isso com maturidade é o primeiro passo para a mudança real. Entendendo o peso espiritual que se manifesta no ambiente. Nem todo peso é visível, nem todo desgaste vem do que aconteceu durante o dia. Existem ambientes que, com o tempo, acumulam tensão espiritual. Isso não acontece de forma repentina nem dramática. É sutil, progressivo, silencioso. E justamente por isso, muitas pessoas convivem com esse peso sem perceber sua origem. O ambiente espiritual de uma casa é formado por aquilo que é vivido, falado, tolerado e repetido dentro dela. Emoções constantes, conflitos não resolvidos, palavras ditas sem cuidado, pensamentos cultivados diariamente. Tudo isso constrói uma atmosfera. Assim como um ambiente pode ser leve e acolhedor, também pode se tornar pesado e cansativo. Esse peso espiritual costuma se manifestar em sinais simples, mas persistentes. Sensação de inquietação mesmo em momentos de descanso. Dificuldade para orar dentro de casa. Falta de paz sem motivo claro. Cansaço emocional que não se explica apenas pela rotina. Discussões que surgem com facilidade. Um sentimento constante de opressão que parece não ir embora. Isso não significa que exista algo maligno em tudo. Significa que o ambiente precisa ser cuidado espiritualmente, assim como cuidamos da limpeza física da casa. Ignorar esse peso não o faz desaparecer, apenas o normaliza. E viver em um ambiente espiritualmente pesado desgasta lentamente a fé, a paciência e os relacionamentos. É importante entender isso sem medo. O Espírito Santo não revela essas coisas para gerar pânico, mas para trazer ordem. Reconhecer o peso espiritual é um ato de maturidade, não de fraqueza. É perceber que a casa precisa mais do que organização externa. Precisa de alinhamento espiritual contínuo. Quando esse entendimento chega, algo muda. Você para de se culpar. Para de achar que tudo é exagero.
e começa a perceber que Deus se importa com o ambiente onde você vive, descansa e cria sua família. A casa não é neutra espiritualmente. Ela reflete aquilo que a governa. E se o ambiente pode ser influenciado negativamente, ele também pode ser protegido, alinhado e guardado de forma constante. Mas para isso, é necessário compreender por que essa proteção não pode ser ocasional. Por que o lar precisa de cobertura espiritual contínua, e não apenas de orações feitas em momentos de crise? Por que o lar precisa de cobertura espiritual contínua? Muitas pessoas só pensam em proteção espiritual quando algo já está pesado demais, quando a paz some, quando os conflitos aumentam, quando o cansaço emocional se instala. Aí surge a oração emergencial, o pedido urgente, quase como um último recurso. Mas cobertura espiritual não foi feita para funcionar apenas em crise. Ela foi desenhada para ser contínua, assim como o cuidado diário com o coração. O lar é um lugar de exposição. Nele, as defesas caem. As emoções aparecem sem filtro, as fragilidades ficam visíveis. É dentro de casa que descansamos, mas também é onde mais somos vulneráveis. Por isso, a casa precisa de proteção constante, não porque algo ruim esteja sempre à espreita, mas porque ali a vida acontece em sua forma mais sensível. Quando a cobertura espiritual é apenas ocasional, o ambiente fica sujeito a oscilações. Dias de paz seguidos de dias de tensão. Momentos de leveza interrompidos por períodos de desgaste. Não porque Deus se afasta, mas porque o ambiente não está sendo conscientemente entregue para Ele governar. Cobertura espiritual contínua não significa oração sem parar. Significa consciência constante da presença de Deus no lar. Assim como cuidamos da saúde com hábitos diários e não apenas quando adoecemos, o ambiente espiritual da casa também precisa de manutenção. Não se trata de viver em alerta, mas em alinhamento. Um lar coberto espiritualmente não é um lar perfeito, é um lar guardado, onde há espaço para erros, mas também para restauração, onde há problemas, mas não opressão constante. A cobertura espiritual contínua cria um ambiente onde o peso não se acumula, onde tensões são tratadas antes de se tornarem fardos, onde a paz é cultivada, não improvisada. Isso muda a dinâmica da casa. As conversas ganham outro tom, as reações ficam menos intensas, a paciência aumenta. Não porque todos mudaram de repente, mas porque o ambiente passou a ser governado por outra presença. Deus sempre se importou com os lugares onde seu povo habita. Não apenas com templos, mas com casas. Lugares onde famílias vivem, decisões são tomadas, crianças crescem, corações se formam. O Espírito Santo não deseja visitar sua casa de vez em quando. Ele deseja habitar, permanecer, governar com suavidade e autoridade. Quando a casa tem cobertura espiritual contínua, algo se estabelece. Uma sensação de segurança interior. Não aquela que elimina todos os problemas, mas a que sustenta em meio a eles. A proteção deixa de ser um pedido desesperado e passa a ser uma realidade vivida. Mas aqui existe um ponto importante. Muitos tentam criar essa cobertura apenas repetindo palavras, frases prontas ou rituais aprendidos, e acabam frustrados quando o peso não vai embora. Porque proteção espiritual não se sustenta apenas com palavras ditas, mas com presença estabelecida. Entender esse erro é essencial para avançar no caminho certo. O erro de tentar proteger a casa, apenas com palavras ou rituais. Quando o peso espiritual se torna constante, a reação mais comum é falar mais, orar mais alto, repetir frases conhecidas, usar palavras como se fossem barreiras. Muitos fazem isso com sinceridade, mas acabam frustrados porque, apesar das palavras, o ambiente continua pesado. Isso acontece porque proteção espiritual não se sustenta apenas no que é dito, mas no que é vivido e estabelecido.
Palavras sem presença se tornam um ruído espiritual. Não porque a oração não tenha valor, mas porque a oração foi reduzida a um ritual mecânico. Repetir frases sem consciência, sem alinhamento interior e sem rendição real não cria governo espiritual. Cria esforço. E esforço espiritual constante cansa mais do que protege. O erro não está em orar. Está em tentar substituir relacionamento por repetição. Deus não responde a fórmulas. O Espírito Santo não se move por palavras lançadas no medo. Ele se manifesta onde há entrega, verdade e autoridade espiritual tranquila. Quando a oração nasce da ansiedade, ela carrega a ansiedade para dentro do ambiente. Quando nasce da presença, ela estabelece paz. Rituais dão sensação de controle. Presença exige confiança. Por isso, muitos preferem repetir palavras prontas a se posicionar espiritualmente de forma consciente. É mais fácil falar do que alinhar o coração, mas proteção verdadeira começa de dentro para fora. Se o coração está em confusão, a casa sente. Se o coração está em paz, o ambiente responde. Palavras têm poder quando vêm de um lugar certo. Quando não vêm, se tornam apenas som. Não é o volume da oração que protege uma casa, é a autoridade espiritual que nasce da comunhão com Deus. E essa autoridade não grita, ela se estabelece, silenciosa, firme, constante. Quando tentamos proteger a casa apenas com rituais, ignoramos algo essencial. O Espírito Santo não quer apenas ouvir palavras, ele quer governar o ambiente. E governo não se estabelece com frases repetidas, mas com presença contínua, com decisões alinhadas, com atitudes coerentes, com um coração rendido. Isso não significa que orações declarativas não tenham lugar. Elas têm, mas só funcionam quando estão conectadas a uma vida que permite ao Espírito Santo permanecer. Caso contrário, a oração vira um esforço isolado, tentando compensar um ambiente desalinhado. Quando esse entendimento chega, algo muda. Você para de tentar expulsar o peso com palavras e começa a convidar a presença com postura. Para de lutar contra o ambiente e começa a alinhá-lo. Esse é o ponto de virada. Porque quando a casa deixa de ser defendida apenas com palavras, ela começa a ser governada por alguém. E entender quem governa o ambiente é essencial. Não como conceito abstrato, mas como realidade viva. É aqui que o papel do Espírito Santo como guardião do lar se torna claro e transformador. O papel do Espírito Santo como guardião do ambiente. Quando falamos do Espírito Santo protegendo a casa, não estamos falando de uma força invisível ativada por palavras certas. Estamos falando de uma presença viva que governa quando é convidada a permanecer. O Espírito Santo não age como um visitante que entra, resolve algo e vai embora. Ele age como guardião quando recebe espaço para habitar. Um guardião não apenas reage ao perigo, ele estabelece ordem, define limites, mantém o ambiente alinhado. É exatamente isso que o Espírito Santo faz quando assume o governo espiritual de um lar. Ele traz discernimento, interrompe o que não deve permanecer e sustenta aquilo que precisa ser fortalecido. Tudo isso sem barulho, sem confusão, sem medo. Quando o Espírito Santo guarda uma casa, o ambiente muda de forma perceptível. Não porque todos os problemas desaparecem, mas porque o peso perde autoridade. A opressão não se instala. A confusão não domina. Há clareza mesmo em dias difíceis. Há descanso mesmo em meio a desafios. Essa é a marca da presença que governa. O Espírito Santo não protege afastando você da realidade. Ele protege fortalecendo o interior do lar. Ele atua nas conversas, nas decisões, na maneira como os conflitos são tratados. Ele traz sensibilidade para perceber quando algo está desalinhado e sabedoria para corrigir sem gerar mais desgaste. Essa proteção é ativa,
constante e profundamente prática. Muitos pensam que pedir proteção é pedir que algo externo seja removido, mas na maioria das vezes o Espírito Santo começa ajustando o que está dentro. Posturas, palavras, reações. Porque um ambiente alinhado internamente se torna naturalmente protegido externamente. Quando o Espírito Santo é reconhecido como guardião, a casa deixa de ser um campo de batalha e se torna território de paz. Não uma paz frágil, mas uma paz sustentada. Isso não acontece por esforço humano, mas por rendição consciente. Mas para que o Espírito Santo governe o ambiente, existe um passo anterior que não pode ser ignorado: a forma como o coração de quem ora está posicionado. Porque a proteção da casa começa antes da oração ser feita. Começa no alinhamento interior de quem convida. Como posicionar o coração. Antes de pedir proteção para a casa, antes de pedir que o Espírito Santo proteja a casa, é necessário permitir que ele alinhe o coração. Porque a proteção espiritual não começa no ambiente externo, começa no interior de quem ora. Um coração inquieto, cheio de medo ou controle, pode até falar de proteção, mas não consegue sustentar a presença que protege. Posicionar o coração não é se tornar perfeito, é se tornar honesto diante de Deus, é reconhecer limites, entregar preocupações, abrir mão da necessidade de controlar tudo o que acontece dentro do lar. O Espírito Santo não governa onde há resistência disfarçada de religiosidade. Ele governa onde há rendição consciente. Muitas orações não encontram descanso porque são feitas a partir da ansiedade. Pedidos que carregam tensão, pressa, preocupação excessiva. Isso não invalida a oração, mas revela um coração que ainda está tentando proteger a casa sozinho, e quando o coração está sobrecarregado, o ambiente sente. Posicionar o coração é desacelerar por dentro antes de falar por fora. É permitir que a paz de Deus organize pensamentos e emoções. É orar não para reagir ao peso, mas para entregar o governo. Quando isso acontece, a oração deixa de ser um esforço e se torna um convite real à presença do Espírito Santo. Um coração alinhado não busca expulsar tudo imediatamente. Busca discernir, não reage com medo, responde com autoridade tranquila. Essa autoridade não vem do tom de voz, mas da confiança em quem está sendo convidado a guardar a casa. Quando o coração está posicionado, a oração muda de natureza. Ela deixa de ser um pedido desesperado e se torna uma declaração de confiança. Não se pede proteção como quem teme perder algo, mas como quem reconhece que Deus já está presente e deseja governar. Esse alinhamento interior cria um ambiente favorável para que o Espírito Santo atue com liberdade. A proteção deixa de ser algo pontual e começa a se manifestar como paz contínua. E essa paz não é apenas um sentimento agradável. Ela se torna um sinal claro de que a proteção está ativa e operando. Entender a paz como sinal espiritual é essencial para discernir quando o Espírito Santo está guardando a casa de forma real, mesmo que os desafios ainda existam. O poder da paz espiritual como sinal de proteção ativa. A paz espiritual não é ausência de problemas, é ausência de opressão. Quando o Espírito Santo está protegendo uma casa, a paz se manifesta como um estado interior que permanece mesmo quando a rotina é difícil. Não é euforia, não é empolgação, não é silêncio artificial. É estabilidade. É a sensação de que, apesar de tudo, o ambiente está guardado. Muitas pessoas esperam que a proteção espiritual se revele com sinais visíveis, mudanças bruscas ou soluções imediatas. Mas, na maioria das vezes, o primeiro sinal real de proteção ativa é a paz. Uma paz que interrompe a ansiedade constante, que desacelera os pensamentos, que impede que pequenas tensões cresçam e se tornem conflitos maiores. Essa paz não nasce do esforço humano.
Ela se estabelece quando o Espírito Santo passa a governar o ambiente. Quando ele está presente, o peso perde força, a pressão não se acumula. A casa deixa de ser um lugar onde a mente não descansa e passa a ser um espaço onde o coração encontra refúgio. É importante entender isso com maturidade. A paz não significa que discussões nunca acontecerão ou que dias difíceis desaparecerão. Significa que essas situações não dominarão o ambiente, não se instalarão como clima constante. A paz age como um filtro espiritual que impede que o desgaste tome conta. Quando a proteção está ativa, você percebe que reage diferente. Situações que antes geravam irritação agora encontram mais paciência. Conversas difíceis não escalam com a mesma facilidade. Há mais clareza emocional. Isso não é coincidência. É a paz do Espírito Santo sinalizando que a casa está sendo guardada. Ignorar esse sinal é um erro comum. Muitos continuam buscando algo mais intenso, quando Deus já está operando de forma profunda e silenciosa. A paz não é o fim do processo, mas a confirmação de que o Espírito Santo está presente e atuando. E quando essa paz se estabelece, ela prepara o ambiente para algo ainda mais importante: a proteção que você não vê. As portas que o Espírito Santo fecha sem que você perceba. Livramentos que acontecem antes mesmo de se tornarem ameaça. Quando o Espírito Santo fecha portas que você não consegue ver. Nem toda proteção é perceptível. Muitas das ações mais importantes do Espírito Santo acontecem antes que você perceba qualquer ameaça. Ele fecha portas que você nunca tentou abrir. Interrompe influências que você nem chegou a identificar. Redireciona situações que poderiam se tornar desgaste, conflito ou opressão dentro do lar. Essa é a proteção invisível, silenciosa e constante. Quando o Espírito Santo guarda uma casa, ele age no campo do discernimento. Ele impede que certas conversas avancem. Ele bloqueia ambientes, pessoas ou decisões que trariam peso espiritual. Ele cria resistências internas, que não são medo, mas alerta. Muitas vezes você apenas sente que algo não flui, que determinada situação não se estabelece e segue adiante sem entender o motivo. Isso também é proteção. O erro é pensar que proteção só existe quando algo ruim é expulso de forma evidente. Na maioria das vezes, Deus protege, evitando que o peso chegue a se instalar. O livramento acontece no silêncio, não no confronto. O Espírito Santo age antes que o ambiente seja contaminado, antes que o desgaste se torne normal, antes que a paz seja quebrada. Essa atuação discreta exige sensibilidade espiritual. Não para ver inimigos em tudo, mas para reconhecer a mão de Deus conduzindo o ambiente com cuidado. Quando você aprende a confiar nessa proteção invisível, para de viver em estado de alerta constante. Descansa, porque entende que nem tudo depende da sua vigilância. Muitas casas permanecem pesadas porque seus moradores estão sempre reagindo, nunca permitindo que o Espírito Santo atue preventivamente. Mas quando ele governa, não precisa correr atrás dos problemas. Eles são interrompidos antes de se tornarem crises. Essa proteção não cria isolamento, ela cria ordem, não afasta a vida real, organiza a vida real. O Espírito Santo não fecha portas para limitar sua casa, ele fecha para preservar, para proteger o que é sensível, para guardar o que está sendo construído. E quando você entende que a proteção acontece também no invisível, algo muda na forma de orar. Você deixa de pedir proteção com medo e passa a orar com confiança, não tentando controlar tudo, mas reconhecendo quem já está cuidando. Essa mudança de postura é essencial, porque a forma como você ora pela sua casa define o clima espiritual que se estabelece nela, e aprender a orar sem ansiedade é o próximo passo para sustentar a proteção sem desgaste.
aprendendo a orar pela casa sem medo ou ansiedade. A forma como você ora pela sua casa importa tanto quanto o conteúdo da oração. Quando a oração nasce do medo, ela carrega tensão. Quando nasce da ansiedade, ela reforça a sensação de ameaça. Mesmo bem intencionada, uma oração feita a partir do desespero mantém o ambiente em estado de alerta. O Espírito Santo não governa onde o medo dita o tom. Ele governa onde há confiança. Orar sem medo não significa ignorar a realidade espiritual. Significa reconhecer quem está no controle. É sair da postura de quem tenta proteger tudo sozinho e entrar na postura de quem confia e aguarda a Deus. Essa mudança é sutil, mas poderosa. A oração deixa de ser um escudo levantado às pressas e se torna uma entrega consciente de governo. Uma oração saudável pela casa não enumera perigos. Ela estabelece presença. Não foca no que pode dar errado. Afirma quem está presente. Quando você ora com serenidade, o ambiente responde com serenidade. Porque a oração não apenas sobe a Deus, ela também molda o clima espiritual do lugar onde é feita. Muitos pensam que orar com autoridade exige intensidade emocional. Mas a autoridade espiritual verdadeira se manifesta na calma, na convicção silenciosa, na certeza de que Deus está cuidando mesmo quando você não vê sinais imediatos. Essa autoridade não grita, ela repousa. Aprender a orar sem ansiedade é permitir que o Espírito Santo organize seus pensamentos antes de organizar o ambiente. É respirar, desacelerar e falar com Deus a partir de um lugar de confiança. Quando a oração nasce desse lugar, ela não cansa, ela sustenta. Essa postura muda o dia a dia do lar. A oração deixa de ser algo feito apenas em momentos de crise e passa a fazer parte da rotina como fonte de equilíbrio. Não se ora para apagar incêndios espirituais, mas para manter o ambiente alinhado. Quando a oração se torna serena, algo acontece. As palavras faladas dentro da casa começam a mudar naturalmente. O tom das conversas se ajusta. A forma de reagir se transforma. Porque a oração não termina quando você diz amém. Ela continua no que é dito e vivido depois. E é exatamente aí que entra um ponto muitas vezes ignorado. A palavra falada dentro do lar. Aquilo que é dito diariamente constrói ou enfraquece a proteção espiritual. Entender isso é essencial para sustentar a casa guardada no longo prazo. A importância da palavra falada dentro do lar. A proteção espiritual de uma casa não é construída apenas no momento da oração. Ela é sustentada diariamente pelas palavras que circulam dentro do lar. Conversas, comentários, reações, brincadeiras, desabafos. Tudo isso cria atmosfera. A palavra falada não é neutra. Ela carrega direção espiritual, mesmo quando parece comum. Quando um ambiente é marcado por palavras duras, reclamações constantes, ironia, acusações ou pessimismo, o peso espiritual encontra espaço para permanecer. Não porque alguém esteja fazendo algo errado de propósito, mas porque a linguagem molda o clima interior da casa. O que é repetido se estabelece. O que é tolerado se fortalece. Isso não significa que a casa precise ser um lugar artificialmente positivo. Conflitos existem, frustrações precisam ser expressas, mas existe uma diferença entre falar para resolver e falar para descarregar, entre comunicar para alinhar e comunicar para ferir. O Espírito Santo se move onde a palavra é usada com consciência, não com repressão. A palavra alinhada com a presença de Deus não nega a realidade, mas a atravessa com verdade e cuidado. Ela não alimenta o medo, não amplia o problema, não transforma dificuldades em identidade do lar. Ela cria espaço para a solução, para a escuta, para a restauração. E isso protege mais do que muitas orações feitas isoladamente. Quando o Espírito Santo governa a casa,
Ele também governa a linguagem, não por imposição, mas por sensibilidade. Aos poucos, você percebe que certas palavras já não fazem sentido. Certos tons perdem lugar. Não porque alguém mandou, mas porque o ambiente mudou. A presença ajusta a fala. Palavras alinhadas geram descanso, geram clareza, geram segurança emocional e espiritual. Elas impedem que o peso se acumule, interrompem ciclos de desgaste. Criam um espaço onde a paz pode permanecer mesmo quando há desafios. Cuidar da palavra falada é uma forma prática e diária de manter a proteção espiritual ativa. Não exige ritual, exige atenção, exige intenção. Exige a decisão consciente de não permitir que o lar se torne um lugar onde a vida é mais pesada do que precisa ser. E quando a palavra começa a alinhar o ambiente, algo se torna evidente. A proteção não depende mais de momentos pontuais, mas passa a fazer parte da rotina. Isso leva a um passo essencial. Aprender a manter essa proteção no dia a dia, de forma simples, sem religiosidade pesada, mas com constância real. Como manter a proteção espiritual no dia a dia. A proteção espiritual de um lar não se sustenta por ações intensas feitas de vez em quando, mas por práticas simples vividas com constância. O erro mais comum é acreditar que manter a casa guardada exige esforço espiritual pesado. Isso cansa, e o que cansa não permanece. O Espírito Santo trabalha melhor onde há simplicidade, consciência e continuidade. Manter a proteção no dia a dia começa com presença, não com perfeição. Não é sobre transformar a rotina em um ritual religioso, mas sobre incluir Deus de forma natural no que já existe. Um coração atento, uma palavra cuidadosa, um momento de silêncio, uma decisão tomada com paz. Pequenas atitudes constroem um ambiente espiritualmente estável. Quando a proteção é vivida diariamente, ela deixa de ser um evento e se torna atmosfera. A casa passa a ter um ritmo diferente, não mais apressado, não mais carregado. As pessoas sentem. Mesmo quem não entende espiritualmente percebe que ali existe algo distinto, um clima de ordem, um senso de segurança interior. O Espírito Santo não exige longas práticas para permanecer. Ele responde à constância sincera, um lar que aprende a parar antes de reagir, a ouvir antes de responder, a orar sem dramatizar, a resolver conflitos sem permitir que se tornem feridas abertas. Isso mantém o ambiente leve e protegido. Outro ponto essencial é a coerência. Não adianta pedir proteção e viver alimentando o peso. A manutenção espiritual acontece quando existe alinhamento entre oração, palavra e atitude. Isso não significa ausência de erros, mas disposição para corrigir rapidamente. Onde há humildade, o Espírito Santo permanece com liberdade. Manter a proteção também envolve perceber quando algo começa a sair do lugar. Pequenas tensões que se repetem. Cansaço emocional constante, perda de paz sem causa clara. Esses sinais não pedem medo, pedem atenção, ajuste, retorno ao centro. A proteção não se perde de repente, ela se enfraquece aos poucos quando deixa de ser cuidada. Quando o cuidado diário se torna parte da vida, algo muda profundamente. O peso não domina mais o ambiente. Pode tentar voltar, mas não encontra espaço para se instalar. E com o tempo, você começa a perceber algo muito específico. O peso começa a perder força. A casa começa a respirar novamente. Reconhecer esses sinais é importante para fortalecer a confiança no processo e compreender que a proteção espiritual não é teoria. Ela se manifesta de forma prática, perceptível e real, reconhecendo quando o peso começa a perder força. O peso espiritual raramente desaparece de uma vez. Ele perde força aos poucos. E reconhecer esse processo é essencial para não desistir antes da mudança se consolidar.
Muitos esperam uma transformação brusca e, por não vê-la, concluem que nada está acontecendo. Mas quando o Espírito Santo está guardando uma casa, os sinais surgem de forma progressiva, silenciosa e profundamente real. O primeiro sinal costuma ser interno, uma leveza que aparece sem explicação lógica. A mente desacelera com mais facilidade. O corpo relaxa em momentos que antes eram tensos. Não é euforia, é descanso. A casa começa a deixar de ser um lugar de resistência constante e passa a ser um espaço onde o coração encontra pausa. Depois, os relacionamentos refletem essa mudança. Discussões não escalam como antes. Silêncios deixam de ser carregados. Conversas difíceis acontecem com menos desgaste. Mesmo quando há desacordo, ele não domina o ambiente por dias. Algo segura, algo filtra. Isso não é acaso, é o peso perdendo autoridade. Outro sinal claro é a recuperação da sensibilidade espiritual. Orar dentro de casa já não parece tão difícil. A presença de Deus se torna perceptível sem esforço. Não há necessidade de criar clima. O clima já existe. A paz não precisa ser buscada com ansiedade. Ela começa a se manifestar naturalmente. Você também percebe que certos pensamentos não se fixam mais. Aquilo que antes rodava na mente, agora passa. A opressão não encontra onde se ancorar. O ambiente espiritual da casa se tornou menos receptivo ao peso e mais sensível à presença. Reconhecer esses sinais não é se acomodar, é agradecer, é confirmar que o Espírito Santo está operando, mesmo que o processo ainda não esteja completo. Essa percepção fortalece a fé e evita que você volte a reagir com medo diante de pequenos desafios. Quando o peso começa a perder força, é sinal de que a casa está sendo guardada de forma real. Não perfeita, não imune a problemas, mas sustentada. E essa sustentação prepara o coração para a compreensão final mais importante de todas. Uma casa protegida pelo Espírito Santo não é uma casa sem conflitos. É uma casa onde a presença de Deus é maior do que qualquer pressão. E é nessa verdade que tudo se alinha, se estabiliza e encontra descanso. Uma casa guardada não vive sem problemas, vive com presença. Uma casa guardada pelo Espírito Santo não é um lugar onde nada dá errado. É um lugar onde o peso não governa, onde os problemas existem, mas não tomam o controle do ambiente, onde as dificuldades chegam, mas não se instalam como atmosfera permanente. Essa é a diferença entre um lar apenas habitado e um lar espiritualmente guardado. Quando o Espírito Santo protege uma casa, ele não remove a vida real. Ele sustenta a vida real. Ele traz ordem onde havia confusão, descanso onde havia tensão, clareza onde havia cansaço. Não por esforço humano constante, mas por presença contínua. A proteção deixa de ser algo que você precisa implorar todos os dias e se torna algo que você vive conscientemente. Você não precisa transformar sua casa em um lugar de vigilância espiritual. Precisa transformá-la em um lugar de permanência, onde Deus é convidado a ficar, não apenas a intervir. Onde a oração nasce da confiança, não do medo. Onde a palavra falada constrói, não desgasta. Onde a paz é cultivada, não improvisada. Uma casa guardada não é perfeita, mas é segura. Segura para errar e corrigir, para conversar e ajustar, para descansar sem se sentir oprimido, para viver sem carregar um peso que não foi feito para permanecer. E essa segurança não vem do controle. Vem da presença do Espírito Santo governando o ambiente com suavidade e autoridade. Se hoje você sente que o peso foi perdendo força, que o ambiente respira melhor, que o coração desacelera com mais facilidade, não ignore isso. Não é coincidência, é fruto de alinhamento. É sinal de que o Espírito Santo está presente, atuando, sustentando. A proteção espiritual não é um evento isolado. É uma caminhada diária com Deus dentro do lar. Uma escolha constante de permitir que Ele governe.
E quando isso acontece, a casa deixa de ser um lugar onde o peso espiritual é constante e se torna um espaço onde a presença de Deus é maior do que qualquer pressão. Viva a partir disso. Descanse a partir disso. Permaneça a partir disso. Porque uma casa guardada pelo Espírito Santo não vive sem problemas, mas vive com presença.